Nós estamos ministrando sobre a série Recalculando, né? Não é tão importante como você começa, o importante é como você termina. Deus está de olho em como nós terminamos. E hoje é a terceira semana, nós estamos na terceira semana do Recalculando. E se eu posso dar um tema para hoje, eu ia dizer assim: não pare na metade do caminho. Não pare na metade do caminho. Eu costumo brincar que há um demônio, uma entidade chamada metade do caminho. O Muro de Neemias, por exemplo, é uma ilustração muito clara disso, né? Começam a construir quando está pela metade do caminho. Não dá mais. Vou atravessar o mar quando está na metade do caminho, vem a tempestade. É na metade dos estudos, é na metade do casamento, é na metade de um compromisso que você fez, é na metade do seu ministério, é na metade da sua vida. Existe uma crise chamada crise da meia-idade, né? Então eu creio que nós somos atacados para não concluir. E nós precisamos lembrar o texto de Eclesiastes 7:8, que tem sido base para essa série que estamos ministrando, que é: o fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas é melhor que o seu início. Ou seja, não é só importante como nós começamos, mas como nós terminamos. Começar é muito bom, mas terminar é infinitamente melhor. Então, quando Eclesiastes diz que o fim é melhor do que o início, nós precisamos entender que Deus quer que a gente termine. E para terminar, não é fácil terminar quando nós nos damos conta que para terminar eu vou ter que repensar, eu vou ter que recalcular, eu vou ter que refazer, eu vou ter que reescrever, eu vou ter que recalcular a rota para chegar no destino. E é isso o coração dessa série que estamos ministrando. Você não pode parar na metade do caminho, você precisa recalcular e você precisa chegar no seu destino. E eu queria te lembrar rapidamente aqui que quando nós decidimos não parar, nós entramos no sobrenatural de Deus. Porque o natural é parar, o normal é frear. Quando vem a crise, bate de frente, a gente senta e diz: olha, não posso mais. Isso é algo que todo mundo faz. Quando nós queremos tocar no sobrenatural de Deus, nós precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos de ter a ousadia de dar um passo a mais. Nós precisamos de ter a ousadia de lutar com o gigante. Nós precisamos de ter a ousadia de colocar o pé sobre as águas do Jordão, como diz as Escrituras, para que ela então cessasse lá acima. Nós precisamos ter a ousadia de dar o primeiro passo de fé. Essa ousadia, ela gera um palco, um pano de fundo para que Deus entre e trabalhe. Eu não estou falando de loucuras, eu não estou falando de coisas absurdas, mas eu estou falando de fé. E a fé não é explicável. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que você ainda não tem evidência dele. Então, quando você crê em Deus, o que acontece? Você vai continuar avançando. E quando você continua avançando, você experimenta o melhor. E o melhor está sempre no fim. Você pode perguntar para qualquer casalzinho que acabou de casar e perguntar para eles assim: qual é o melhor momento da sua vida? Eles vão dizer: é a lua de mel, é o momento que nós estamos vivendo agora. Mas pergunta a qualquer um que já passou o momento que eles passaram e hoje estão com filhos casados e sentado com os netos na mesa e pergunta qual é o melhor momento da vida. Eles vão te dizer: é ter os netos ao redor, é ter a família desenvolvida, é ver os louros, os frutos da família que a gente plantou, cuidou durante todo esse tempo. Ou seja, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Bom, nós vamos hoje analisar 3 pontos que nós precisamos ter na nossa mente bem ativo, bem intenso, para que a gente não pare na metade do caminho. Pense sempre nessas coisas. A primeira coisa é isso: não se distraia. Não se distraia. Aliás, se tem uma pessoa do seu lado distraído nesse momento, toca nele e fala assim: não se distraia. Presta atenção na palavra. Agora escuta, não se distraia. A distração, olha, é incrível, né? Quando você vê uma criança
você diz assim, vai fazer algo e você bota uma distração no caminho, ou a criança passa por algo e ela é distraída, ela rapidamente esquece o que foi fazer e se distrai com aquilo. Nós fazemos a mesma coisa. Nós temos uma função, temos um compromisso, temos algo para fazer e a gente está indo se concentrar naquilo e algo distrai a gente e a gente começa e daqui a pouco a gente esquece do que é o principal. Na vida não é diferente. Nós estamos sempre nos distraindo e esquecendo. Agora, tem algumas distrações que são barras e eu queria conversar isso com você, sobre essas distrações, ok? Winston Churchill, ele falou a seguinte frase: você nunca vai chegar ao seu destino se parar para tirar pedras em cada cão que late pelo caminho. É forte essa frase, talvez você não veja tanta espiritualidade nela, mas presta atenção no que ele disse, você nunca vai chegar ao seu destino se parar para tirar pedras em cada cão que late pelo caminho. Nós precisamos de entender que se a gente ficar dando atenção a tudo que está querendo tirar a atenção da meta, do foco, nós nunca vamos chegar à meta, nunca vamos chegar ao destino. Os cachorros que latem pelo caminho podem significar pessoas que ficam falando coisas a respeito de você, tá? E às vezes essas pessoas que falam coisas a respeito de você, começa com você mesmo, que já ouviu tanta coisa ruim acerca de você e hoje você não apenas acredita nessas coisas, como você ministra a você mesmo essas coisas. Então isso é cães latindo ao redor do caminho. Ok? São os barks, são os latidos que te distraem. Podem ser pessoas dizendo coisas a seu respeito, podem ser distrações de todo tipo, de toda sorte, podem ser pessoas que te desencorajam, podem ser pessoas que colocam rótulos sobre você, dizem que você é aquilo, que você nunca vai chegar àquilo que é assim que você é. Pode ser pessoas que têm opinião sobre você. E as opiniões dessas pessoas são tão fortes que elas oprimem você e te fazem acreditar nisso, sabe? Pode ser a opinião das pessoas sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua aparência, sobre como você administra o seu dinheiro, sobre o que você faz ou não faz na vida, sobre o seu ministério. Essas coisas ficam latindo na nossa orelha e se a gente parar para responder a cada, ou como o Churchill disse, né? Se a gente parar para dar pedrada em cada cachorro que fica latindo pra gente, nós nunca vamos chegar no nosso destino. Às vezes nós precisamos de nos fazer surdos às críticas, nós precisamos de nos focar, botar literalmente aquela venda de um lado e do outro e dizer assim, eu não tenho tempo para perder com os cachorros latindo. Eu tenho um destino a chegar e eu preciso acelerar. Talvez você não vê muita espiritualidade no que eu estou falando, mas acredite em algo que eu vou te falar. Isso está no coração da maioria dos cristãos que eu conheço e tenho pastoreado durante esses 26 anos, eu tenho visto no coração de muitos, não da maioria, de muitos cristãos que eu conheço, que é o que eles se distraem com os cães latindo durante a vida. Eles se distraem com as coisas que chamam a atenção, param para dar pedrada, param para discutir, param para correr atrás, param para entrar em depressão por causa de alguém que nem te conhece direito falou algo a seu respeito. Param e entram em crise. Por quê? Porque alguém não gostou de algo que ele fez. É tão comum isso, tem 10 pessoas gostando de algo que a gente faz. Se tem uma pessoa que eu diz, eu não gostei, acabou a nossa vida, acabou aquele momento, porque a gente só fica olhando aquele comentário negativo. E muitas vezes as pessoas que nos criticam e que latem, ou as situações que latem, não estão falando de nós. As pessoas não nos conhecem, não sabem por que nós damos tanto crédito a quem tão pouco sabe a nosso respeito. Mas esse é o problema, a gente para, a gente se distrai, a gente acredita no que dizem. E aí o que acontece? Naquele momento a gente então perde o passo de avançar na direção do que Deus tem para nós. Nós precisamos deixar as coisas acontecer ao nosso redor sem perder tempo, sem parar a nossa vida para dar atenção a isso. Eu entendo que há coisas que merecem uma resposta. Há coisas que merecem a gente parar, orar, buscar de Deus, buscar sabedoria com outras pessoas e dizer como eu vou tratar disso. Que bom é isso quando alguém, nos põe numa situação que a situação é ruim, a gente pede sabedoria, a gente busca ajuda, fala como eu trato disso, mas 99% das vezes nós estamos respondendo e dando pedradas em cães que só estão latindo porque é isso
isso que os cães fazem. Quando passa alguém que chama a atenção deles, eles latem. Então, eu não estou chamando pessoas de cães, eu estou falando de situações críticas, sabe? Coisas que se levantam. Então entenda isso. E às vezes pessoas também usadas pelo diabo mesmo para ferir você, para atacar você, para frear você. Então o que nós damos uma atenção enorme e paramos na metade do caminho e depois a gente perde tanto tempo dando pedrada, ganhando mordida, ganhando latida. Isso aqui não deu em nada. A gente perde o passo da caminhada, a gente perde o timing da caminhada, a gente atrasa e às vezes a gente desiste e fica na metade do caminho. Nós precisamos parar com isso. Talvez hoje é dia de você olhar para dentro de você mesmo e dizer assim, eu preciso parar com isso. Eu preciso parar de me distrair. Eu preciso manter os olhos em Jesus. E esse é o próximo passo. Manter os olhos em Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e dizer assim, olha, é nele que está o meu foco. É nele que está o meu coração, é para ele que eu olho, é para ele que é nele que eu vou manter o foco. Quando nós tiramos o foco de Jesus, as opiniões, as críticas têm um peso muito grande para nós. Mas quando nós olhamos para Jesus e para o amor de Deus e para o que Deus tem para nós, não é tão importante assim o que os outros estão pensando. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com a nossa reputação do que o nosso caráter. Não me levem a mal, a reputação é muito importante, mas a reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito. O caráter é o que Deus pensa a seu respeito. É muito mais importante a gente trabalhar o nosso caráter, a gente ter certeza do que Deus pensa a nosso respeito, a gente conhecer o que Deus fez em nossa vida, deixar o caráter de Cristo fluir em nós e então deste local avançar olhando só para Jesus. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero ler com vocês, e está em Mateus, capítulo 14, versículo 28 até o 31. É aquele momento que Jesus vem andando sobre as águas, se encontrar com os discípulos, né? E Pedro, todos os discípulos se assustam e Pedro diz, Jesus disse, não tenham medo, sou eu. E Pedro então diz, é o Senhor? Se é o Senhor, eu posso ir andando, ter com o Senhor? E Jesus diz, venha, né? E então o versículo 28 diz exatamente isso. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Eu acho que Jesus deve ter olhado para ele. Isso é a minha forma de interpretar as escrituras, né? Jesus olhando para Pedro e falou, Pedro, você estava indo tão bem, cara. Olha, por que você tinha que duvidar? Mas a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, pegou Pedro, levantou das águas e voltou os dois caminhando sobre as águas para o barco, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo é que aqui nos fala da distração de Pedro. Pedro se distrai olhando o vento e fica com medo. Olhando aqui no caso a latida, nesse momento aqui, que afetou o coração de Pedro, era o vento, era a tempestade. Ele escutou aquele barulho e ele teve medo, né? Parece meio incoerente, né? Porque Pedro está no barco, uma tempestade. Vê Jesus vindo andando sobre as águas. Pedro diz, eu posso ir andar com o Senhor. E Jesus falou, venha. E ele começa a andar sobre as águas. Cara, você já fez o que era mais difícil, você já fez. Aí andando sobre as águas, de uma hora para outra, deve ter vindo uma água salgada na cara. Ele olhou para o lado, viu a onda, sentiu o vento, falou, o que eu estou fazendo? Eu acho que ele se acordou e disse assim, o que eu estou fazendo? Eu estou caminhando sobre as águas. Mas para ele olhar o vento, para ele olhar o mar, para ele olhar a tempestade, ele tirou os olhos de Jesus. A gente não é igualzinho, Pedro? Fala comigo se não é verdade. O que a gente faz? A gente faz a parte mais dura. A gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente muda, a gente permite o Cristo entrar no nosso coração e mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Nós
refazemos a nossa vida, repaginamos tudo, mudamos os nossos valores, tomamos uma postura reta diante de Deus, entendemos que saímos do inferno e temos a passagem para a vida eterna, experimentamos o poder de Deus fluindo em nossa vida, caminhamos sobre as águas diariamente, vivemos muitos milagres, mas de uma hora a outra vem uma tempestade a mais, vem um ventinho a mais, vem um cachorro que late a mais e a gente olha e tira os olhos de Jesus. E naquele momento a gente diz, o que eu estou fazendo? E é nesse momento que somos tentados a desanimar. Então, se nós não vamos ficar na metade do caminho, nós precisamos olhar para Jesus e avançar. Agora, tem algumas coisas que servem, né, que eu quero destacar com você, que nós precisamos recalcular e avançar. Apesar de, preste atenção, algo que te disseram. Talvez o que fez você parar e você está parado hoje é por alguma coisa que você ouviu. Você ouviu tanto que hoje você acredita. Então te disseram algo, te feriram algo. Eu tratei de um líder uma vez que ouviu o seguinte comentário: você não serve para ser líder nem da sua família. E o motivo que ele ouviu isso de uma pessoa foi porque um dos seus filhos, enfim, tinha cometido algo que, infelizmente, tinha trazido sofrimento para a família inteira. Então alguém apontou o dedo para o líder e disse: você não serve nem para ser líder dos seus filhos, quanto mais líder de mim. Olha que crueldade. Como se todos nós não errássemos. Se nós não fôssemos humanos, se os nossos filhos e netos também não fossem humanos, todos nós estamos sujeitos a errar. Agora, esse líder ouviu esse comentário e o coração murchou. Por quê? Porque alguém disse: você não consegue nem liderar a sua casa. Como se dependesse só dele. E aí, isso entrou no coração e ele freou. Não fique na metade do caminho por algo que alguém te disse. Não aceite isso. Ainda que alguém te chamou talvez de azarado, alguém te chamou de, sei lá, você é desorganizado, você é isso, você é uma pessoa sem sorte. Lembra de Jabes? A gente conversou sobre ele recentemente. Ele cresceu ouvindo o quê? Que ele era alguém que só causava dor. Apesar disso, ele mudou a história dela. Lembra de Ana, em 1 Samuel, no capítulo 1, ela estava envelhecendo ouvindo Penina provocar ela. Eu sou mãe, você não é. O tempo todo Penina atormentava a alma de Ana. Não permita que um comentário a seu respeito te atormente, te impeça de avançar e fazer o que Ana fez e fazer o que Jabes fez, ignorar o que dizem a seu respeito e fazer uma nova história em Deus, ser próspero, prosperar e trazer bênção como fez Jabes, ser mãe como foi Ana. Não permita que palavras te freiem. Outra coisa, talvez é o medo do futuro. É muito comum isso hoje, as pessoas têm medo do futuro e quando eles estão para embarcar em uma nova jornada, pode ser um negócio, um ministério, uma carreira, um estudo, uma vida acadêmica, casamento, sabe? O medo paralisa e eles não avançam. Literalmente, eu aconselhei uma pessoa uma vez e ela disse assim para mim, e ela já estava com uma idade avançada e disse: eu nunca me casei e eu não sei se eu vou me casar. E eu falei: por quê? Disse: porque eu tenho medo de divorciar. Eu tenho medo, eu vejo tantos divórcios, eu tenho medo de divorciar, eu tenho medo de não ser feliz. Então, eu corro o risco, eu tenho medo de se casar, não ser feliz, e então eu vou ser infeliz como sou, e a pessoa era, sem casar. É irracional, mas o medo do futuro paralisa. Quantos pensam: eu não vou conseguir terminar essa classe e aí desistem da universidade? Quantos pensam: eu não vou conseguir avançar e desistem do chamado, do ministério, do propósito, de uma empresa, de uma carreira? Você, empresário da Home Church que está me ouvindo, eu conheço a história de tantos de vocês que veio o mundo sobre vocês e disseram o quê? Vocês não vão avançar. Eu lembro que vocês passaram em 2008, em 2009, eu lembro de momentos de crise desse país que tudo dizia para você: você não avança, e todo mundo tinha medo do futuro, e eu vi vocês lutando, avançando, sabe? É assim, nós não podemos desistir porque nós temos medo do futuro. Deixa eu te dizer uma coisa: olhe para frente e não tenha medo, porque é lá na frente que estão os seus melhores dias. Anote isso: os seus melhores dias estão adiante de você. Você crê nisso? Eu creio nisso. Os meus melhores dias estão adiante de mim. Não pare também por causa do cansaço. Olha, é normal a gente cansar.
É normal de tempo em tempo a gente ter um peso no nosso coração e ficar muito cansado. Quando nós estamos cansados, adivinha o que a gente faz? Eu estou exausto, eu não aguento mais. O que você precisa fazer? Dormir, tirar férias, parar de trabalhar um pouquinho mais, descansar um pouco a cabeça, arrumar um hobby para fazer, principalmente orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra. Vai fazer algo na vida, vai aprender algo na vida. Eu lembro uma vez, ilustração simplíssima. Eu lembro uma vez que eu estava tomando café, num momento muito agitado da minha vida, misturando açúcar no café e botando aquele tanto de açúcar no café, que o café tinha que ser pingando açúcar. E aí alguém me disse assim, nossa, você estraga o café. E eu disse, por quê? Disse, você nunca vai saber o sabor real desse café pelo tanto de açúcar que você colocou aí. Eu falei, e tem que saber qual é o sabor do café? Café é café. Botou açúcar, ficou doce, tá bom. Botou um leitinho, cortou, o café ficou melhor ainda. A pessoa disse, experimente o café puro, que você vai saber o paladar. E eu estava num momento de muita viagem, muito agito, muita preocupação na cabeça, mas eu botei isso, falei assim, tá aí, eu arrumei um novo hobby, eu quero aprender a curtir café. Eu hoje aprendi a tomar café sem açúcar, eventualmente aprendi a saber o café fraco, o café bom, o café da manhã, o café que a gente toma no fim da tarde, aquele café que tem um gosto colombiano. Hoje eu te digo, esse aqui é colombiano, esse, como ontem eu tomei um El Salvadorenho, delicioso, mas é um hobby. Vai plantar. Você quer outro exemplo? Eu arrumei um hobbyzinho, fiz uma hortinha aqui em casa. Esse ano eu estou sacrificando metade da minha fazenda, aqui no fundo da minha casa ou mais, para que a minha família possa curtir mais o backyard. O que você faz? O pastor Hildo, por exemplo, gosta de ir para academia. Levantar os músculos, né? Ficar musculoso, pastor Hildo. Com saudade, né, pastor Hildo? Levantar peso. O Timothy também gosta. Rafael, nem sei o que o Rafael gosta de fazer. O que você gosta de fazer, Rafael? Tudo. O Rafael gosta de fazer de tudo um pouco, né? Música, isso, compor música. Ele também gosta de fazer exercício, também gosta de uma pancada de cor, andar de skate, essas coisas. Vai arrumar um hobby. Você está cansado? Arruma um hobby. Ora, jejua, busca a Deus e arruma um hobby para você. Não joga tudo para cima, não destrói a sua vida, não pare na metade do caminho porque você está cansado. Pare. Mas se eu parar, eu vou atrasar a minha vida um pouco. Não é melhor atrasar a vida um pouco do que desistir e nunca chegar lá? Ou seja, você está num pique doido para chegar em algum local em 6 meses, 6 anos, sei lá, os seus projetos. Não é melhor você chegar em 7, mas chegar? Você tirar um ano para você ir mais devagar, tirar. E sabe, e se nós não fazermos isso, a gente vai desistindo, daqui a pouco vem uma estafa. Além da gente desistir de tudo, a gente vai ter que sentar e descansar, nem que seja forçadamente, por ordens médicas, ou o médico não precisa nem dar ordem, o próprio corpo ordena. Nós precisamos, então, não parar na metade do caminho pelo cansaço. Algo que te disseram, medo do futuro, cansaço. Não ceda a isso. Na hora do cansaço não é hora da desistência. Na hora do cansaço é hora de buscar orientação, buscar ajuda, saber como sentar e descansar, para então recalcular a rota e avançar. Segundo ponto que você precisa para não ficar na metade do caminho, você precisa guardar a sua boca. E deixa eu te dizer uma coisa, a nossa boquinha, ai Jesus, nossa boquinha, ela ministra para as pessoas. Pensa algo que você talvez não se deu conta nisso, mas quando você olha para alguém e você diz, talvez sem perceber, nossa, mas que sonso você é, mas que burro você é, você vai ministrando isso. Principalmente se você faz isso com uma pessoa que está em crise, está emocionalmente debilitada, com uma pessoa que está em formação infantil, teenager, né, na adolescência, ou você faz isso com você mesmo, você vai ministrando e você vai formando. Conheço pessoas que o tempo todo estão falando mal de si mesmo. Não, mas como eu sou burro, hein? Nossa, mas eu sou uma égua, eu sou um jumento, meu Deus, ô bichinho burro. Não, bate a cabeça na parede, eu sou burro, Pra que você ficar ministrando em você mesmo? O mundo, as emoções, sabe? Tudo já trabalha para te pôr para baixo, você ainda vai usar a sua boca para marcar no seu coração, deixar vozes no seu coração e no coração de outros
que vai pôr para baixo, guarde a sua boca. A nossa boca é a culpa de muitas vezes a gente ficar na metade do caminho, porque o que a gente escuta e o que a gente sente, a gente faz nascer. A gente faz nascer. É muito interessante isso, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Pelo diabo ser o pai da mentira, a gente esquece todo o que está envolvido por detrás disso. Uma mentira, ela só nasce na sua vida de verdade é quando alguém, né, fala. Quando a mentira nasce. O diabo é o pai, a nossa boca é a mãe, faz nascer a mentira. Então muitas vezes, muitas mentiras vêm no seu coração, vêm na sua mente, são mentiras do diabo acerca de você. Só que você escuta o papai aqui, papai repreendido em nome de Jesus, você escuta o pai da mentira falando nos seus ouvidos, e aí você então dá à luz essa mentira, e essa mentira fica marcando a sua vida. Eu não estou falando de poder das palavras, apesar que sim, a Bíblia dá um poder claro às palavras, não esse poder exagerado que o que você falar, de tanto você falar, independente de como você viver, você não precisa nem orar, nem buscar Deus, nem de integridade, só fica repetindo que o positivo vai vir, não tem nada disso. Ok? Mas é importante também, além da integridade, de buscar a Deus, de conhecer o Evangelho, de viver o Evangelho, é importante também vigiar a sua boca. Você não pode desassociar essas duas coisas. A nossa boca, ela é fonte de vida ou ela é fonte de morte para as pessoas que estão ao nosso redor e para nós mesmos. Então nós precisamos vigiar o que falamos acerca de nós mesmos. Provérbios 34:13 diz: guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Para que ficar repetindo o mal? Para que ficar repetindo o que é falso acerca de você mesmo? Provérbios 141:3 diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Deus me ensina a morder a língua. A tradução segundo os teólogos, a tradução pão de queijo, segundo os teólogos lá de Governador Valadares, diz o seguinte: Deus, me ajuda a vigiar minha língua. Deixa eu vigiar minha língua para eu não falar bobeira, falar besteira, não falar bobagem. Bota um vigia na porta dos meus lábios, assim, Senhor, para que eu não fique aqui repetindo esse estranho, tudo ruim aqui que fica vindo na minha cabeça. Provérbios 13:3 diz: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Então pense antes de você falar, ore e peça a Deus: Deus, me ajuda eu guardar a minha língua, sabe? A gente precisa de estar focalizado naquilo que Deus fala, naquilo que Deus nos diz. Se a gente vai continuar movimentando, andando para frente, a gente precisa andar crendo que Deus, o que Ele falou acerca de nós, continua valendo, e temos que repetir isso, temos que pensar isso, temos que trazer ao nosso coração aquilo que nos dá esperança, temos que ministrar à nossa vida o chamado, a convicção que as Escrituras nos ensinam a ter acerca de nós mesmos. Para não ficar na metade do caminho, terceiro ponto, vença a tentação de olhar para trás, ou seja, não olhe para trás. Não olhe para trás. Quem olha para trás fica na metade do caminho. A gente falou recentemente, quando ministrou sobre Ruth, iniciamos lendo o texto que vamos ler mais tarde aqui, que Jesus falou: lembre-se da mulher de Ló, mas deixa eu te dizer o que houve com a mulher de Ló, ok? Com 2 versos você entende tudo o que aconteceu. O pano de fundo: Deus vai destruir a cidade, manda anjos para tirar a família de Ló. Os anjos chegam, batem e falam: Ló, vaza. Quando os anjos tiram Ló da cidade com a sua família, no versículo 17, Gênesis 19:17, olha o que diz o anjo: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor da sua vida. Vaza, Jó, vaza por amor da sua vida. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Não pare, Jó, suma, vaza, não pare, não olhe para trás. Fuja para as montanhas ou você será morto. Alguns versículos abaixo, versículo 26, diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Meu Deus. Ló, na planície eu vou destruir tudo.
vaza da planície, sobe as montanhas e não olhe para trás. Pelo amor da sua vida, Ló, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu, às vezes falo Ló aqui, falo Jó, mas é Ló, né? A mulher de Ló. Quando estavam correndo, a mulher de Ló, deixa eu dar uma última olhadinha. Não custa nada dar uma espiadinha. Não custa nada dar uma olhadinha só para trás. Você não recebeu uma ordem, criatura, que ali ia ser destruído, que ia morrer por amor da sua vida. Olhe para frente. Mas é uma tentação de ficar olhando para o passado, ficar olhando para trás, ficar olhando pelo que nós perdemos. A mulher de Ló perdeu a vida. Virou estátua de sal. Toda essa família foi impactada, logicamente, porque uma pessoa da família não resistiu à tentação de olhar para trás. Não olhe para trás, olhe para frente, creia no que Deus tem adiante. Sabe, para que você vai parar para olhar para trás e talvez atrair sobre a sua vida, meditando no que você não conseguiu, meditando no que você perdeu, meditando no que está para trás, meditando nos fracassos ou mesmo nos sucessos que já não se repetem hoje? Para que perder tempo, sendo que isso pode te impedir de alcançar a próxima coisa fantástica que Deus tem para você? Escute algo, por favor, anote isso aí. O de bom, o de melhor, o rico, o precioso que Deus quer fazer na sua vida não está no passado, está no seu futuro, independente do que já aconteceu no passado. A bênção, o milagre está no futuro. Olha, por favor, guarde isso no seu coração, olhe para frente, sabe? Não pare onde você está. Não fique na metade do caminho. Não aceite você ficar estacionado quando Deus está querendo fazer algo mais adiante. Por isso que Jesus, lá em Lucas 17, disse claramente, chamou a atenção dos discípulos e disse: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Pare de ter como precioso o que está no passado. Lembre-se da mulher de Ló e avance. Olhe para frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Não seja como a mulher de Ló. Não seja como a mulher de Ló. Não pare onde você está. Não acredite que o que está atrás de você é tão precioso que merece você se distrair do que está diante de você. Sabe? Ah, mas eu estou perdendo coisas para trás. Ótimo, recalcula, porque se Deus está te tirando de algo e está te levando para outro lugar, e não esqueça que Deus está no controle de tudo, nem que seja na vontade permissiva, Deus está no controle de tudo e Ele trabalha todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus está no controle de tudo, descanse, olhe para a situação e ouça a voz de Deus, vaze. Como diz uma canção que cantamos tantas vezes, eu gosto tanto dela: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso aprender mais de Deus, Deus é quem cuida de mim. Deixa Deus cuidar de você, olhe para frente, recalcule, não olhe para trás, olhe para frente. O que você tem que calcular é lá que é meu objetivo? Tá bom, o que ficou para trás ficou. Eu vou avançar para aquilo que Deus tem para mim. Outra coisa, por que desistir da jornada? Quando o seu milagre está adiante. Não adianta desistir. Por que desistir na metade do caminho quando a bênção está no final? A bênção não estava no início, a bênção não está no meio. É na conclusão do projeto que você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que parar aonde você está? Por quê? Por que parar hoje aonde você está se o milagre está logo ali na esquina? Por quê? E por último, recalcule a rota e avance. Vamos resumir? Não se distraia, guarda sua boca, não olhe para trás. Não se distraia, guarda sua boca, não olhe para trás. Um dos versos que eu mais gosto nas Escrituras, e eu termino com ele essa ministração. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, diz outra tradução, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficam e tudo, absolutamente tudo, se faz novo. Antes de terminar e de orar por você, eu quero primeiro desafiar você que está nos assistindo pela televisão, que está aí no seu
aparelho, na televisão, no seu iPad, no seu mobile, no seu tablet, seu telefone. Eu queria te perguntar, como está a sua vida com Deus? Você já entregou seu coração para Jesus? Talvez você está distante dele. Que tal hoje você retornar? Hoje é dia de você voltar para o Senhor. Feche os seus olhos. Aí onde você está hoje, entregue seu coração para Ele. Volte para o Senhor. Ele te ama. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer tudo novo. Ele quer te dar sabedoria, unção, graça, favor para recalcular a rota e avançar, porque a bênção está adiante. O que Ele tem para você está adiante. Ore comigo assim. Feche os seus olhos, vai, repete essa oração. Pai, em nome de Jesus, te entrego a minha vida, te entrego o meu coração. Recebo Cristo e sua obra na cruz por mim. Recebo Cristo como meu Senhor e Salvador. Muda a minha vida, me faz um cristão verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.